No coração de Bogotá, no bairro elegante de Chapinero, João Pedro, herdeiro de uma família poderosa nos negócios de exportação de café, passeia pelos jardins da mansão familiar, carregando o peso daqueles negócios familiares que o sufocam como um romance cheio de segredos. Ele para perto de uma fonte antiga, o sol filtrando pelas folhas das árvores frondosas, e solta um suspiro profundo, sonhando com um amor proibido simples que traga liberdade à sua vida de traição e poder. O vento bagunça seu cabelo, revelando uma vulnerabilidade escondida, enquanto o destino arma uma história romântica repleta de sonhos que apertam o peito de expectativa. É um anseio que cresce, misturando a promessa de superação através de decisões difíceis. Nesse momento de solidão, algo grande parece prestes a acontecer, abrindo caminho para um primeiro encontro que mudará tudo. A brisa carrega o aroma de flores tropicais, como se sussurrasse promessas de um amor e ambição que equilibre o caos interno. Ele fecha os olhos por um instante, sentindo o coração bater forte, preso entre o dever e o desejo de um final feliz. João Pedro se senta num banco de pedra, as mãos apertando o celular com mensagens de reuniões intermináveis, e uma onda o invade, onde o amor proibido parece distante da manipulação nos negócios da família. Ele lembra das noites em claro, sonhando com uma liberdade que o tire dessa teia de traição, soltando um "putz, vida dura essa", que escapa no limite da emoção. É um romance que pulsa no peito, levando a uma superação teimosa como num final feliz de história romântica. O horizonte da cidade, com edifícios altos contrastando as flores, sugere que um primeiro olhar pode virar o jogo, deixando curiosidade no ar. O coração pede algo verdadeiro, e o destino trama para entregar. Ele olha para as montanhas ao fundo, sentindo uma pontada de raiva contra os segredos que o prendem. É como se o ar de Chapinero carregasse uma energia de mudança, alimentando sonhos de uma vida sem correntes. Enquanto o sol baixa, João Pedro caminha devagar, pisando folhas secas que estalam como segredos revelados, e uma sensação de vulnerabilidade surge, como se a ambição familiar o traísse por dentro. Ele murmura baixinho sobre precisar de um amor que dê asas, não correntes, imaginando uma superação cheia de reviravoltas emocionais. É um anseio que mistura choque com doçura, onde sonhos de liberdade colidem com o medo de decisões difíceis nos negócios familiares. Uma brisa leve sussurra que um reencontro destinado carrega paixão e mistério. A tensão emocional cresce, apontando para o que virá a seguir. Ele para sob uma árvore antiga, tocando a casca áspera, como se buscasse força para enfrentar a traição e poder que o cerca. O céu tingido de laranja reflete o fogo interno de uma história romântica prestes a acender. De repente, um pássaro canta alto, quebrando o silêncio, e João Pedro ri sozinho, pensando na loucura desse amor e ambição que consome, gíria que solta quando o coração aperta num nó de traição e poder. Ele se levanta, sacudindo a poeira, e uma faísca de esperança brota, como se a história romântica ganhasse cor com uma jovem que entenda a luta por liberdade. É um anseio que une raiva com curiosidade, levando à superação onde segredos se desenrolam. A mansão imponente guarda mais manipulações, mas sonhos de final feliz chamam de fora. Assim, sem saber, portas se abrem para um evento familiar onde tudo muda, com o coração batendo forte. Ele respira fundo, sentindo o ar úmido de Bogotá envolver sua pele, como um abraço de consolo. A vulnerabilidade se transforma em determinação, abrindo espaço para um primeiro olhar transformador. Por fim, nesse passeio, João Pedro pega uma flor do jardim, girando-a nos dedos, e murmura que venha o que tiver de vir, sentindo o peso do amor proibido como herdeiro, mas a promessa de uma história romântica que traga leveza. O destino pinta um quadro de traição e poder nos negócios familiares, contrastando com a liberdade sonhada através de decisões difíceis. A vulnerabilidade transborda, misturando raiva com curiosidade que prende, no ritmo de novela. Ele guarda a flor no bolso, símbolo de sonhos por realizar, e segue em frente, deixando tensão emocional que aponta para o primeiro olhar. O anseio pulsa, pronto para explodir em paixão. As ruas de Chapinero começam a ganhar vida ao entardecer, com vozes distantes ecoando como chamadas do destino. É o prelúdio onde o amor e a ambição se entrelaçam de forma irresistível. Enquanto o crepúsculo avança, João Pedro sente o cansaço do dia se misturar ao anseio profundo, como se os negócios familiares fossem uma prisão disfarçada de império, cheia de segredos que alimentam um romance interno de traição. Ele caminha de volta à mansão, os passos ecoando no cascalho, sonhando com uma superação que venha de um amor proibido capaz de romper as barreiras de poder. É um momento de introspecção, onde decisões difíceis pairam como nuvens escuras,
mas um raio de esperança ilumina o caminho para a liberdade. A história romântica se constrói devagar, com sonhos que sussurram promessas de final feliz em meio. Ele para na entrada do jardim, olhando para as luzes da casa acendendo, sentindo uma pontada de solidão. O vento traz o som de uma música distante, como se o destino estivesse convidando para um evento familiar repleto de surpresas. A curiosidade cresce, deixando o ar carregado de expectativa romântica. No silêncio da noite que se aproxima, João Pedro reflete sobre a manipulação que rege sua vida. Um amor e ambição que o consome como fogo lento, misturando vulnerabilidade com uma raiva contida contra os segredos familiares. Ele solta a flor do bolso, deixando-a cair suavemente no chão, símbolo de um passado que precisa ser superado para abraçar a liberdade verdadeira. É um anseio que pulsa com intensidade, levando onde traição e poder dão lugar a decisões difíceis e corajosas. A história romântica ganha forma, prometendo um reencontro que traga leveza e paixão ao coração pesado. As estrelas começam a piscar no céu de Bogotá, como olhos curiosos assistindo ao desenrolar dos eventos. Ele entra na mansão, o peito apertado de emoção, pronto para o que o destino reserva. Assim, o looping se abre para um primeiro olhar que acenderá chamas inesperadas. No salão iluminado da mansão em Chapinero, Bogotá, durante um evento familiar grandioso dos negócios de café, João Pedro circula entre convidados elegantes, o ar carregado de conversas sobre traição e poder que ecoam como sussurros em um romance cheio de segredos. Ele segura uma taça de vinho, o olhar distante, sonhando com um amor proibido que traga liberdade a essa vida de manipulação, quando de repente, seus olhos se cruzam com os de Maria Eduarda, uma jovem professora de alma luminosa e sorriso radiante. Ela, vestida simplesmente em um vestido floral, conversa com crianças do evento sobre histórias de livros, sua dedicação ao ensino acessível inspirando uma faísca imediata de admiração mútua. É como se o destino acendesse uma história romântica, com sonhos de superação. O coração dele acelera, sentindo uma vulnerabilidade nova, enquanto ela vira o rosto e sorri timidamente, deixando o ar elétrico de expectativa. Quem é essa mulher que ilumina tudo ao redor? Pensa ele, o peito apertado de curiosidade. Assim, o primeiro olhar planta sementes de um amor e ambição que desafiará tudo. Maria Eduarda, vinda de uma família modesta em Medellín, agora radicada em Bogotá, ri com as crianças, contando como o conhecimento simples transforma vidas, e sente um arrepio quando nota o olhar intenso de João Pedro fixo nela, como se um segredo compartilhado estivesse nascendo ali. Ele se aproxima devagar, o salão cheio de risadas e música suave, e diz baixinho: "Desculpe interromper, mas sua paixão pelo ensino é inspiradora, como um raio de sol num dia nublado de negócios familiares." Ela cora, respondendo com um "Obrigada, eu só tento trazer liberdade através das palavras, sabe como é?" Usando uma expressão que revela sua simplicidade genuína. É um momento onde o amor proibido pulsa entre eles, misturando choque com uma doçura inesperada. Os convidados ao redor parecem desvanecer, deixando só aquela conexão que promete superação e decisões difíceis. O sorriso dela radiante ilumina o rosto dele, criando uma ponte de admiração mútua. E nesse instante, o destino tece fios de uma história romântica que os puxa mais perto. Enquanto a música toca uma melodia romântica, João Pedro e Maria Eduarda trocam olhares furtivos, o peso da traição e poder dos negócios familiares contrastando com a leveza da conversa dela sobre aulas cheias de sonhos e bondade. "Você faz parecer tão fácil moldar mentes jovens com tanta pureza", elogia ele, e ela responde: "É o que me dá forças, fugir da manipulação do mundo lá fora para um espaço de liberdade verdadeira." Uma faísca de vulnerabilidade surge nos olhos dele, revelando o anseio por um final feliz em meio que o cerca. Eles riem juntos de uma anedota dela sobre uma criança teimosa, e o ar se enche de uma tensão emocional crescente, como se segredos estivessem prestes a se revelar. É um primeiro olhar que vira faísca, alimentando um amor e ambição que desafia as barreiras sociais. O salão vibra com energia, mas para eles, o mundo para. Assim, a admiração mútua floresce, abrindo portas para sonhos compartilhados que virão em breve. De repente, um garçom passa com bandejas, quebrando o encanto por um segundo, mas João Pedro não resiste e pergunta: "O que te levou a ser professora, em um mundo tão cheio de ambição e poder?" Maria Eduarda suspira dizendo: "Sonhos de superação, de dar a outros o que eu não tive, uma chance de liberdade longe de traições familiares." Ele assente, sentindo raiva contra sua própria vida de manipulação, e o diálogo intenso revela almas tocadas,
como num ritmo de novela que prende a respiração. É uma história romântica nascendo, com o primeiro olhar carregando promessas de decisões difíceis e um amor proibido que aquece o peito. Ela toca levemente o braço dele ao gesticular, enviando um choque de conexão, misturando curiosidade com uma vulnerabilidade compartilhada. O evento continua ao redor, mas para eles é o início cheio de paixão. E nesse toque sutil, o destino sussurra que mais reencontros estão por vir. O salão se enche de aplausos para um brinde familiar, e João Pedro sente o peso dos negócios voltando. Mas o sorriso de Maria Eduarda o ancora, como se ela fosse a chave para uma superação em meio a segredos e traição. Você ilumina esse lugar com sua simplicidade, confessa ele, e ela ri suavemente. E você parece carregar o mundo nos ombros, mas há leveza nos seus olhos agora. É um momento romântico, onde o amor e a ambição se entrelaçam com a dedicação dela ao ensino, criando uma admiração que pulsa forte. A tensão emocional cresce, levando a um final feliz imaginado em sonhos de liberdade. Eles trocam nomes e um aperto de mãos que dura 1 segundo a mais, selando a faísca inicial. Os envolve, mas a curiosidade pelo que vem depois prende como um vício. Assim, o primeiro olhar deixa um rastro de mistério, apontando para conversas mais profundas adiante. Enquanto a noite avança, Maria Eduarda se afasta para ajudar uma criança com um livro caído, e João Pedro a observa, o coração batendo com uma mistura de raiva contra sua vida de poder e uma esperança teimosa de história romântica verdadeira. Ele murmura para si: essa mulher é diferente, cheia de luz em um mar de manipulação, sentindo o amor proibido brotar como uma flor inesperada. É um instante de vulnerabilidade, onde decisões difíceis pairam no ar, prometendo superação através de sonhos compartilhados. O salão ecoa com risadas, mas para ele, o mundo se resume àquela professora radiante. A admiração mútua se aprofunda, tecendo de traição e poder que contrasta com sua pureza. Ele pega outra taça, mas o gosto é de expectativa, não de vinho. E nesse observar distante, o looping se abre para anos de ausência que o destino usará para reacender a chama. No final da festa, quando as luzes diminuem, João Pedro busca Maria Eduarda nos olhos da multidão, sentindo uma pontada de choque por ter encontrado algo real em meio aos segredos familiares. Ela acena de longe, o sorriso prometendo mais, e ele responde com um aceno, o peito cheio de um amor e ambição que desafia tudo. É como se o primeiro olhar tivesse plantado sementes de liberdade e final feliz, em um romance que pulsa com intensidade. A vulnerabilidade dele transborda, misturando curiosidade com uma raiva sutil contra o que o prende. O evento termina em aplausos, mas para eles, é só o começo repleto de reviravoltas. Ele sai para o jardim, o ar fresco revivendo a faísca, sonhando com o que o reencontro trará. Assim, a noite deixa um eco de paixão, pronto para evoluir em sonhos compartilhados. Maria Eduarda, crescendo em uma família modesta de Medellín, agora em Bogotá, acorda cedo em seu apartamento simples no bairro de La Candelaria, o sol filtrando pelas cortinas finas, sonhando com aventuras e bondade que contrastam com de sua rotina como professora. Ela se levanta preparando café forte e murmura para si: um dia, vou viajar o mundo ensinando liberdade para todos, longe dessa vida de segredos que sufoca. É um romance interno cheio de sonhos, onde o amor proibido que ela nem sabe ainda pulsa como uma faísca distante, misturando vulnerabilidade com uma ambição pura de superação. Os negócios familiares dela, pequenos e cheios de traição e poder, a ensinaram a valorizar a simplicidade, mas o coração anseia por decisões difíceis que levem a um final feliz. Enquanto arruma livros para as aulas, uma imagem do homem do evento familiar surge, tocando uma corda de curiosidade. É como se o destino estivesse tecendo uma história romântica, prometendo mais do que aulas diárias. Assim, os sonhos dela florescem, abrindo espaço para um coração que foi tocado sem saber. João Pedro, de volta à mansão em Chapinero, passa noites em claro após o evento, o peso dos negócios familiares o pressionando como uma teia de manipulação. Mas a imagem de Maria Eduarda ilumina seus pensamentos, revelando uma pureza que preenche o vazio de traição e poder. Ele caminha pelo escritório, folheando relatórios de exportação de café, e solta um caramba, como ela molda mentes jovens com tanta humildade, gíria que escapa ao lembrar da dedicação dela ao ensino acessível. É um anseio que mistura raiva contra sua vida de ambição com sonhos de liberdade ao lado de alguém simples, levando a uma superação imaginada.
O amor proibido brota devagar, como uma semente plantada naquele primeiro olhar, prometendo decisões difíceis que valham a pena. Ele para na janela, olhando as luzes da cidade, sentindo o peito apertado de emoção. A história romântica ganha forma em sua mente, com ela como a chave para um final feliz. E nesse imaginar, o vazio começa a se dissipar, apontando para um reencontro que o destino reserva. Em uma aula matinal em uma escola pública de Bogotá, Maria Eduarda conta histórias para crianças de olhos curiosos, sua voz suave tecendo sonhos de bondade e aventura, enquanto o segredo de um possível amor e ambição lateja no fundo do coração. Uma aluna pergunta: "Professora, você sonha com o quê?" E ela responde sorrindo: "Com um mundo onde todos tenham liberdade para aprender, sem as correntes de traição familiar que eu vi na minha infância." É um momento de vulnerabilidade, onde de sua vida modesta colide com a pureza de sua vocação, inspirando superação em pequenas mentes. João Pedro, sem saber, ecoa em seus pensamentos, como se a admiração mútua do evento tivesse plantado sementes de história romântica. Ela ri com as crianças, sentindo uma faísca de esperança que aquece o peito. Os negócios familiares distantes parecem menores diante dessa paixão pelo ensino. Assim, os sonhos compartilhados, ainda invisíveis, começam a se entrelaçar à distância. João Pedro, em uma reunião tensa sobre os negócios de café, distrai-se imaginando como a humildade de Maria Eduarda poderia transformar sua vida de manipulação em algo de verdadeira liberdade, o amor proibido pulsando como uma rebelião interna. Essa mulher entende o valor do simples diferente dessa loucura de poder, pensa ele, enquanto o sócio fala de estratégias cheias de segredos. É uma tensão emocional crescente, misturando choque com uma doçura que promete final feliz em meio a decisões difíceis. A história romântica o consome, com sonhos de apoiá-la em aulas que moldam o futuro, contrastando sua ambição familiar. Ele sai da reunião cedo, o coração batendo forte, e liga para um amigo. Preciso saber mais sobre aquela professora do evento. A vulnerabilidade transborda, alimentando de superação. E nesse impulso, o destino parece conspirar para uni-los novamente. Enquanto o dia avança em Bogotá, Maria Eduarda caminha pelas ruas de La Candelária após a aula, o vento levando folhas como sussurros de sonhos não realizados, sentindo uma pontada de raiva contra as limitações de sua vida modesta, mas cheia de propósito no ensino. Ela para em uma cafeteria pedindo um tinto quente e reflete. Sonhos de aventura me levam longe, mas e se um amor verdadeiro aparecer, capaz de trazer liberdade sem traição? É um romance que floresce em solitude, onde a pureza dela atrai a ambição de alguém como João Pedro, ainda desconhecido em profundidade. Pulsa com curiosidade, prometendo superação através de decisões difíceis que equilibrem coração e dever. Uma música de rua toca, evocando o evento familiar. E ela sorri, imaginando rostos na multidão. Os segredos de sua família parecem distantes, dando espaço para um final feliz imaginado. Assim, os sonhos dela se expandem, deixando um looping para um festival onde o destino os cruzará. João Pedro, dirigindo pelas colinas de Chapinero ao pôr do sol, sente o peso da traição e poder nos negócios familiares se aliviar ao pensar na forma como Maria Eduarda inspira com simplicidade, enchendo o vazio com visões de uma vida compartilhada de liberdade. Ela é a luz que eu preciso nessa escuridão de manipulação, murmura, o carro parando em um mirante com vista para a cidade. É um momento de vulnerabilidade intensa, onde o amor e a ambição se misturam em uma história romântica que clama por superação. Sonhos de caminhar ao lado dela, ouvindo sobre aulas transformadoras, colidem com o medo de decisões difíceis que abalem seu mundo. O céu alaranjado reflete o fogo interno, criando tensão emocional que prende como um vício. Ele respira fundo, sentindo o ar fresco reviver a faísca do primeiro olhar. E nesse devaneio, o reencontro parece inevitável, carregado de paixão. Na quietude da noite, Maria Eduarda deita em sua cama simples, folheando um livro de aventuras, o coração cheio de bondade sonhada, mas tocado pela memória de um olhar que prometia mais do que aulas diárias. E se o destino trouxer um amor proibido que una meus sonhos à realidade? Pensa, uma lágrima de emoção escapando. É de introspecção, onde segredos pessoais dão lugar a uma ambição por liberdade verdadeira e final feliz. João Pedro, em sua mansão, ecoa o mesmo anseio, imaginando como a dedicação dela preencherá seu vazio de traição e poder. A história romântica os conecta à distância, através de superação imaginada e decisões difíceis no horizonte. As estrelas de Bogotá brilham como testemunhas, alimentando a curiosidade. Assim, os sonhos compartilhados pulsam, prontos para se materializar em um festival ao ar livre.
Anos se passam em Bogotá, o tempo tecendo sua teia, e o festival ao ar livre no Parque Simão Bolívar explode em cores e sons, com barracas de comida típica e música de gaitas ecoando como um chamado do destino para João Pedro, que caminha entre a multidão, o peso dos negócios familiares ainda o sufocando com segredos de traição e poder. Ele para em uma roda de conversa literária, o ar cheirando a arepas quentes, quando ouve uma voz familiar e suave discutindo lições de vida de um livro clássico, e lá está Maria Eduarda, agora adulta, com o cabelo solto ao vento, sua empatia brilhando enquanto explica como o conhecimento acessível liberta as almas. O coração dele para, sentindo uma faísca de amor proibido reacender, misturando choque com uma vulnerabilidade que o faz suar frio. É como se a história romântica deles tivesse pausado só para explodir agora, prometendo superação em meio a decisões difíceis. Ela vira o rosto, os olhos se encontrando novamente, e um sorriso tímido surge, deixando o festival vibrante em segundo plano. Não pode ser, pensa ele, o peito apertado de expectativa. Assim, o reencontro destinado começa, carregado de mistério e paixão. Maria Eduarda, pausando sua conversa com um grupo de jovens, sente um arrepio ao reconhecer João Pedro na multidão do festival, os anos tendo moldado sua silhueta, mas não apagado a admiração mútua daquele evento familiar distante, agora florescendo em um romance cheio de sonhos de liberdade. Ela se aproxima devagar, o sol poente tingindo o parque de dourado, e diz com frescor: João Pedro? Que surpresa! O destino nos trouxe de volta, como em uma daquelas histórias de superação que eu conto nas aulas. Ele ri, respondendo: Sim, e você ainda ilumina tudo com sua paixão pelo ensino acessível, longe da manipulação dos negócios que me prendem. É um momento intenso, onde o amor e a ambição colidem com a simplicidade dela, criando tensão emocional que mistura raiva contra o tempo perdido com uma doçura reconfortante. Eles se sentam em um banco sob uma árvore, o barulho do festival como trilha sonora. A empatia dela o desarma, revelando segredos não ditos. E nesse diálogo simples, a faísca vira chama, abrindo caminhos para mais. Enquanto famílias dançam ao redor no festival, João Pedro e Maria Eduarda mergulham em conversas sobre livros que mudam vidas, ela gesticulando com entusiasmo. Essas lições de vida me deram forças para sonhar com liberdade, mesmo em meio a traições familiares que vi crescer. Ele assente confessando: E eu, preso em um mundo de poder e ambição, invejo sua frescor, sua forma de tornar o ensino algo transformador para todos. É uma virada emocional, onde o reencontro pulsa com vulnerabilidade, prometendo um final feliz em uma história romântica cheia de decisões difíceis. O ar se enche de risadas distantes, mas para eles, o mundo é só aquela conexão, misturando choque com curiosidade que prende como um vício de novela. Ela compartilha uma anedota de aula recente, os olhos brilhando de paixão, e ele sente o peso dos negócios familiares se aliviar. A empatia mútua cresce, tecendo sonhos de um futuro compartilhado. Assim, o destino sorri, deixando um gostinho de mais por vir. De repente, uma chuva fina começa a cair no parque, espalhando a multidão. Mas João Pedro pega um guarda-chuva improvisado de uma barraca e o oferece a Maria Eduarda, dizendo: Não vamos deixar o tempo apagar esse reencontro cheio de segredos que merecem ser explorados. Ela aceita, rindo. Você tem razão. A vida é curta para não abraçar a liberdade que um bom diálogo traz, longe da traição e poder que sufocam tantos. É um instante romântico, onde o amor proibido dança na chuva, alimentando superação de reviravoltas inesperadas. Eles correm para um abrigo de folhas, o coração batendo forte de emoção, misturando raiva contra os anos perdidos com uma doçura que aquece a alma. O festival continua ao fundo, mas sua conversa flui sobre lições de vida que inspiram, revelando almas compatíveis. A frescor dela o encanta, prometendo decisões difíceis que valham a pena. E nessa proteção compartilhada, a tensão emocional sobe, apontando para passeios que os unirão mais. Maria Eduarda enxuga o rosto, os olhos fixos em João Pedro, e murmura: Esses anos me ensinaram a valorizar conexões verdadeiras como essa, que transcendem o mundano dos negócios familiares cheios de manipulação. Ele responde tocando levemente sua mão. E eu aprendi que a verdadeira ambição é encontrar alguém que entenda sonhos de liberdade, como você faz com suas aulas acessíveis. É uma cena carregada de paixão, onde o reencontro destinado pulsa com vulnerabilidade, levando a um final feliz imaginado em meio a segredos revelados. O cheiro de terra molhada enche o ar do parque, simbolizando um novo começo em uma história romântica.
Eles riem da chuva inesperada, a curiosidade crescendo como as gotas que caem. Os envolve, mas a empatia mútua é o farol. Assim, o festival se transforma em palco de um amor e ambição que desafia tudo, deixando um looping para momentos serenos adiante. Enquanto a chuva amainha, João Pedro e Maria Eduarda caminham pelo parque encharcado, pés chapinhando em poças como passos em um caminho de superação, ela contando com frescor sobre um livro que mudou sua visão de traição e poder. Ele me mostrou que decisões difíceis levam à liberdade verdadeira, diz ela, e ele replica: preciso disso na minha vida de manipulação constante. Sua paixão pelo ensino é inspiradora. É um reencontro que mistura choque com doçura, tecendo uma história romântica, onde sonhos se entrelaçam devagar. O sol tenta romper as nuvens, refletindo no rosto radiante dela, criando uma tensão emocional que prende o fôlego. Eles param perto de um lago artificial, o festival revivendo ao redor, mas o foco é na conexão profunda. A vulnerabilidade transborda, prometendo mais diálogos intensos. E nesse caminhar, o destino sussurra promessas cheias de paixão. No crepúsculo do parque, com lanternas acendendo no festival, Maria Eduarda olha para João Pedro e confessa: esse reencontro me faz acreditar em finais felizes, mesmo com os segredos que carregamos. Ele sorri respondendo: e eu vejo em você a chave para minha superação, uma luz em meio ao amor proibido que sonhei. É um momento de virada romântica, onde a empatia e frescor dela dissolvem as barreiras de ambição familiar, alimentando um romance que pulsa forte. A multidão dança novamente, mas eles ficam ali, trocando olhares que dizem mais que palavras, misturando raiva contra o passado com esperança teimosa. O ar úmido carrega o perfume de flores molhadas, simbolizando renovação em decisões difíceis. A história romântica ganha ritmo, deixando curiosidade pelo que o destino reserva. Assim, o reencontro deixa ecos de paixão, pronto para florescer em passeios tranquilos. Nas tardes ensolaradas de Bogotá, João Pedro e Maria Eduarda começam a se encontrar em passeios por lagos tranquilos nos arredores de Guatavita, o ar fresco carregado de mistério como um romance cheio de segredos que sussurram promessas de liberdade. Eles caminham de mãos dadas ao longo da água serena, risadas ecoando entre as montanhas, enquanto ela compartilha histórias de suas aulas diárias, revelando como a simplicidade de sua profissão traz alegria genuína ao mundo de crianças ansiosas por conhecimento. É um momento onde o amor proibido entre eles floresce devagar, misturando vulnerabilidade com uma superação teimosa contra os negócios familiares de traição e poder. Ele para, olhando o reflexo deles na água, e diz: sua dedicação me faz sonhar com um final feliz longe dessa manipulação toda. Ela sorri, apertando a mão dele. E esses passeios me dão asas para continuar ensinando com o coração aberto. O sol dança na superfície, criando uma tensão emocional suave que prende como um segredo bem guardado. Assim, as confidências brotam, abrindo caminhos para declarações mais profundas. Enquanto o vento leve agita as flores silvestres ao redor do lago, Maria Eduarda conta com entusiasmo sobre uma aluna que superou medos através de uma lição simples, e João Pedro sente o peso de sua ambição familiar se dissipar, como se o amor e a ambição verdadeira estivesse ali, na pureza dela. Você transforma vidas com tanta leveza, diferente do meu mundo de decisões difíceis e poder, confessa ele, e ela responde: é a liberdade que encontro nas aulas que me mantém viva, longe de traições que sufocam os sonhos. É uma cena romântica, cheia de risadas que ecoam como música, tecendo uma história romântica onde almas compatíveis se revelam em cada palavra. A vulnerabilidade transborda, misturando choque com doçura, prometendo superação. Eles sentam em uma rocha lisa, pés na água fria, e o silêncio confortável fala de segredos compartilhados. O coração dele bate forte, sentindo a faísca virar chama. E nesse serenidade, o destino os puxa mais perto, deixando um looping de emoção crescente. Em um campo florido próximo ao lago, João Pedro colhe uma flor silvestre e a entrega a Maria Eduarda, os olhos cheios de admiração. Isso representa a alegria que você traz, simples e transformadora, como suas histórias de aulas que mudam tudo. Ela ri, girando a flor. E você me mostra que há liberdade além dos negócios familiares, mesmo com toda a manipulação e traição que carrega. É um instante de paixão intensa, onde o amor proibido pulsa com risadas e confidências que revelam compatibilidades profundas, em um ritmo de novela que mistura raiva contra o passado com esperança teimosa. A história romântica ganha cor, com sonhos de um final feliz dançando no ar perfumado. Eles correm entre as flores,
crianças em corpos adultos, a tensão emocional crescendo como as pétalas ao vento. A simplicidade dela o encanta, prometendo decisões difíceis que valham cada passo. Assim, os passeios se tornam refúgio, apontando para um pôr do sol que selará corações. Enquanto o dia avança, eles param para um piquenique improvisado à beira do lago, Maria Eduarda abrindo um caderno de anotações de aula. Veja, aqui uma criança sonhou com aventuras graças a uma história que contei, provando que o ensino acessível liberta almas. João Pedro assente, tocando o caderno. Sua humildade preenche o vazio da minha vida de poder e ambição, me dando forças para sonhar com superação verdadeira. É uma virada emocional, cheia de diálogos que fluem como a água ao lado, tecendo onde segredos de traição familiar dão lugar a confidências de liberdade. O amor e a ambição se entrelaçam, criando vulnerabilidade que aquece o peito em meio a risadas compartilhadas. Pássaros cantam ao fundo, como trilha de uma história romântica perfeita. Ele a abraça de lado, sentindo a doçura do momento prender a respiração. E nesse compartilhar, a conexão aprofunda, deixando curiosidade pelo que o coração dirá em breve. No final da tarde, caminhando de volta pelo campo, João Pedro confessa baixinho: esses passeios me fazem questionar tudo. Sua alegria genuína das aulas é o antídoto para a manipulação que me cerca. Maria Eduarda vira para ele, olhos brilhando. E você me inspira a sonhar maior, com um amor que traga final feliz apesar das decisões difíceis nos negócios seus. É um momento romântico carregado, onde almas compatíveis riem de uma piada interna sobre uma aula caótica, misturando choque com uma doçura que promete superação. A história romântica pulsa forte, com o lago refletindo o céu alaranjado como espelho de paixões emergentes. A tensão emocional cresce devagar, como o sol descendo, alimentando de liberdade conquistada. Flores pisadas marcam o caminho, símbolo de passos rumo ao inevitável. Assim, as confidências deixam ecos de paixão, pronto para explodir em uma declaração ao pôr do sol. Enquanto as sombras alongam no campo florido, Maria Eduarda para e olha o horizonte. Essas histórias das minhas aulas me lembram que a simplicidade vence a traição e poder, e com você, sinto isso mais vivo. João Pedro segura sua mão firme. Você é minha liberdade, enchendo o vazio com sonhos que eu nem sabia que tinha. É uma cena de vulnerabilidade intensa, risadas misturando-se a confidências que revelam um amor proibido, florescendo em harmonia, em ritmo de novela que prende com curiosidade. A história romântica se constrói, prometendo um final feliz através de superação e decisões difíceis abraçadas. O ar fresco do entardecer carrega o perfume de flores, simbolizando alegria genuína. Eles trocam um olhar longo, o peito apertado de emoção. E nesse passeio sereno, o destino sussurra que o momento da verdade se aproxima. No crepúsculo que banha o lago de tons quentes, João Pedro e Maria Eduarda sentam em silêncio reflexivo, ela traçando padrões na areia com o dedo. Minha profissão me dá propósito, mas esses momentos com você trazem a verdadeira leveza. Ele responde voz suave. E sua simplicidade me liberta da ambição que me consome, sonhando com um futuro de paz. É um ápice romântico, onde confidências sobre aulas diárias tecem uma tapeçaria de almas compatíveis, misturando raiva sutil contra segredos familiares com doçura reconfortante. Pulsa com tensão emocional, levando à superação em uma história romântica cheia de promessas. O sol mergulha devagar, como prelúdio a algo grandioso. A vulnerabilidade os une, deixando um looping de expectativa pelo que o coração revelará. Assim, os passeios terminam em suspense, apontando para uma declaração que mudará tudo. Ao pôr do sol no lago de Guatavita, João Pedro e Maria Eduarda param na margem florida, o céu pintado de laranja e roxo como um quadro, onde o amor proibido entre eles chega ao ápice, misturando os segredos de traição e poder com a pureza de sua conexão. Ele sente o coração martelar, tocado pela gentileza dela e pela dedicação como professora que valoriza o conhecimento simples e transformador, percebendo que ela é a parceira ideal para uma vida de liberdade verdadeira. O ar fresco carrega o perfume das águas, e ele se ajoelha devagar na grama úmida, tirando do bolso um anel brilhante que reflete as últimas luzes do dia, enquanto lágrimas de emoção brotam em seus olhos. Maria Eduarda, você preenche meu vazio com sua luz. Sua simplicidade me liberta dessa manipulação familiar. Quer casar comigo e construir sonhos juntos? Declara ele, voz trêmula de vulnerabilidade. Ela cobre a boca, chocada, mas o sorriso radiante surge, selando o noivado com um sim sussurrado e abraços apertados. É um momento romântico intenso, prometendo superação através de decisões difíceis em uma história romântica
cheia de ambição pura. Assim, o sol mergulha, deixando o ar carregado de paixão e expectativa para o que virá. Maria Eduarda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, estende a mão para o anel, sentindo o peso do amor e ambição que os une, contrastando com os negócios familiares de traição que ela deixou para trás em busca de liberdade. Sim, João Pedro, eu aceito, porque sua força me inspira a sonhar maior, longe dos segredos que nos separaram antes, responde ela, a voz cheia de emoção, enquanto o vento agita seu cabelo como um véu de final feliz. Ele se levanta, abraçando-a forte, os corpos colados em uma dança de confidências que revelam almas entrelaçadas, em ritmo de novela que mistura raiva contra o passado com doçura avassaladora. É uma declaração que pulsa com vulnerabilidade, tecendo onde o anel simboliza superação e decisões difíceis abraçadas pelo coração. O lago reflete o casal, como um espelho de história romântica eterna. Eles riem entre soluços, o choque dando lugar a uma tensão emocional que aquece a alma. E nesse abraço, o destino sorri, abrindo portas para preparativos que encherão Bogotá de expectativa. Enquanto a noite cai suave sobre Guatavita, João Pedro beija a mão dela com o anel, confessando: sua dedicação ao ensino simples me mostrou o que é amor verdadeiro, capaz de romper as correntes de poder e manipulação que me prendiam. Maria Eduarda assente, olhos brilhando. E você me dá coragem para enfrentar qualquer traição familiar, sonhando com uma vida de liberdade e final feliz ao seu lado. É uma virada romântica, cheia de diálogos intensos que fluem como a água ao lado, misturando choque com uma doçura que promete superação em meio a segredos revelados. A história romântica ganha asas, com o pôr do sol testemunhando um noivado que desafia de suas origens. Pássaros noturnos cantam ao fundo, como trilha de paixão emergente. A vulnerabilidade os une mais, criando curiosidade pelo futuro compartilhado. Assim, as lágrimas de alegria secam, deixando um looping de emoção para os planos que os aguardam. Em um banco à beira do lago, agora iluminado por estrelas precoces, Maria Eduarda traça o anel com o dedo, murmurando: isso é mais que joia. É a promessa de uma vida onde minha profissão e seu mundo se misturem em harmonia, longe da ambição que machuca. João Pedro segura sua mão. Exato. Você é minha superação, a luz que transforma decisões difíceis em passos de amor proibido virando realidade. É um instante carregado de intensidade, onde confidências sobre aulas transformadoras e negócios familiares tecem uma tapeçaria de almas compatíveis, em um ritmo que prende com raiva sutil contra obstáculos passados. O amor e a ambição pulsam forte, alimentando um final feliz imaginado em uma história romântica e envolvente. O ar fresco da noite envolve-os como um manto protetor, simbolizando liberdade conquistada. Eles trocam um beijo suave, o peito apertado de emoção. E nesse selo, a tensão emocional sobe, apontando para preparativos mágicos na capital. João Pedro e Maria Eduarda caminham de volta pelo caminho florido, o anel brilhando como farol de esperança, ela dizendo: imagina o nosso futuro cheio de sonhos, onde ensino e sua força criam algo lindo, apesar das traições que enfrentamos. Ele replica, voz firme: sim, esse noivado é nossa vitória sobre o poder que nos separava. Uma história romântica de superação e liberdade. É uma cena de paixão crescente, risadas misturando-se a planos sussurrados, misturando vulnerabilidade com uma doçura que dissipa. O lago fica para trás, mas o eco do sim ressoa, prometendo decisões difíceis que os fortalecerão. A lua surge, iluminando o casal como protagonistas de novela. A curiosidade pelo casamento floresce, deixando o ar perfumado de expectativa. Assim, a declaração deixa rastros de alegria, pronto para encher a capital de magia. Enquanto dirigem de volta a Bogotá, Maria Eduarda apoia a cabeça no ombro dele, o anel tocando sua pele. Sua gentileza me tocou fundo, mostrando que amor verdadeiro valoriza o simples, como minhas aulas que mudam vidas. João Pedro sorri no escuro. E sua dedicação é o que me liberta da manipulação, sonhando com um final feliz onde a ambição vira parceria. É um momento reflexivo romântico. Diálogos tecendo visões de futuro em meio a segredos de traição familiar superados, criando tensão emocional que aquece o carro. A história romântica pulsa com intensidade, misturando o choque do pedido com doçura reconfortante. As luzes da estrada piscam como estrelas, simbolizando o resolvido em paixão. A vulnerabilidade transborda em silêncio confortável. E nesse trajeto, o looping se abre para expectativas na capital, onde o casamento começará a se planejar.
No apartamento dela em La Candelária, já tarde da noite, João Pedro e Maria Eduarda brindam com chá quente, ela confessando: "Esse anel representa nossa superação, um amor que enfrenta decisões difíceis e traz liberdade a nós dois." Ele assente, beijando sua testa. "Você é ideal. Sua pureza como professora transforma meu mundo de poder em algo belo e simples." É um ápice de emoção, confidências fluindo como rios de história romântica, misturando raiva contra o passado com esperança teimosa por final feliz. O amor proibido agora é declarado, tecendo de ambição equilibrada. A cidade dorme lá fora, mas seus corações velam em paixão. A curiosidade pelo amanhã cresce, deixando o ar doce de promessas. Assim, a noite termina em abraços, apontando para preparativos que trarão mais luz. A capital de Bogotá se enche de expectativa vibrante, com as ruas de Chapinero e La Candelaria murmurando sobre o noivado de João Pedro e Maria Eduarda, um romance que transforma segredos de negócios familiares em sonhos de liberdade compartilhada. Ela, em seu apartamento simples, experimenta vestidos de seda bordados em uma costureira local, escolhendo um que simboliza sua pureza como professora e o futuro radiante juntos, equilibrando a grandiosidade do mundo dele com toques de simplicidade de sua vida cotidiana de ensino acessível. O ar cheira a flores frescas entregues para o casamento, e ela gira diante do espelho murmurando: "Isso é mais que vestido. É a promessa de superação cheia de amor e ambição." João Pedro chega com caixas de tecidos finos, os olhos brilhando de emoção. "Você fica perfeita, misturando nossa história romântica com a leveza que traz para mim." É um momento de tensão emocional suave, misturando vulnerabilidade com doçura, enquanto o casal planeja detalhes que desafiam traições passadas. A cidade pulsa como testemunha, deixando curiosidade crescer. Assim, os preparativos florescem, abrindo caminhos para o dia da cerimônia. Maria Eduarda e João Pedro se reúnem com organizadores em uma sala elegante da mansão em Chapinero, papéis espalhados com listas de convidados de negócios familiares e amigos simples dela, tecendo um final feliz em meio a decisões difíceis sobre quem convidar sem revelar segredos de manipulação. Ela aponta para um esboço de decoração com flores silvestres. "Quero algo que reflita minha paixão pelo ensino simples, não só luxo, para que nossa liberdade brilhe." Ele assente tocando sua mão. "Sim, equilibraremos o poder da minha família com sua pureza, criando uma história romântica que inspire todos." É uma virada romântica, diálogos intensos fluindo com risadas sobre orçamentos apertados, misturando choque com uma ambição compartilhada por superação. Pulsa nos olhares cúmplices, prometendo um amor proibido agora oficial. A expectativa enche o ar, como perfume de jasmins escolhidos. E nesse planejar, a conexão aprofunda, deixando um looping para a chegada triunfal que emocionará Bogotá. Enquanto o sol da tarde ilumina a costureira trabalhando no vestido de Maria Eduarda, ela prova ajustes, o bordado de pérolas simbolizando lágrimas de alegria superadas, e confessa a uma amiga por telefone: "Esse casamento é nossa vitória sobre traição e poder, trazendo liberdade que sonhei nas aulas." João Pedro, do outro lado da cidade em reuniões sobre os negócios de café, distrai-se enviando mensagens: "Não vejo a hora de te ver nesse vestido, minha parceira ideal em uma vida de sonhos reais." É um instante de paixão à distância, onde a grandiosidade real se mistura à simplicidade dela, criando tensão emocional que aquece o peito com doçura reconfortante. A história romântica ganha forma em detalhes, como convites impressos com toques pessoais de lições de vida. A vulnerabilidade transborda em cada escolha, alimentando de amor e ambição equilibrados. Assim, os preparativos mágicos encantam, apontando para ruas transformadas em celebração. Em uma visita a um florista no centro de Bogotá, João Pedro e Maria Eduarda escolhem arranjos que combinem rosas nobres com flores silvestres de suas caminhadas, ela dizendo: "Isso representa nossa superação, simples como minhas aulas, mas forte contra manipulações familiares." Ele ri, abraçando-a. "Exato. Nosso final feliz virá dessa mistura, decisões difíceis que nos unem mais." É uma cena carregada de emoção, risadas ecoando na loja enquanto provam cores, misturando raiva sutil contra obstáculos passados com esperança teimosa por liberdade. O amor proibido pulsa em cada pétala escolhida, tecendo uma história romântica que equilibra mundos opostos. A expectativa da capital cresce, com fofocas leves sobre o casal circulando como brisa. A doçura do momento prende como um vício de novela. E nesse selecionar, a magia se constrói, deixando curiosidade pela carruagem que os levará ao altar. Maria Eduarda, sozinha em casa à noite,
Desenha ideias para o bolo de casamento com toques de livros infantis, simbolizando sua profissão transformadora, e murmura para si: isso trará leveza ao nosso, longe de segredos que nos separaram. João Pedro liga, voz suave: adoro suas ideias. Você torna tudo real e cheio de sonhos. Minha luz em meio à ambição. É um diálogo íntimo romântico. Confidências fluindo pelo telefone sobre menus que misturem sabores simples e refinados, criando vulnerabilidade que mistura choque com doçura avassaladora. A história romântica floresce nos preparativos, prometendo superação através de decisões difíceis abraçadas juntos. A lua de Bogotá ilumina sua janela como bênção para o futuro. A tensão emocional sobe devagar, alimentando paixão. Assim, a noite de planos deixa ecos de expectativa, pronto para o dia em que ela chegará triunfante. Enquanto a semana avança, o casal visita a igreja escolhida no coração da cidade, ecoando com potencial de votos eternos, Maria Eduarda tocando o altar. Aqui selaremos nossa liberdade, equilibrando sua grandiosidade com minha simplicidade de professora. João Pedro segura sua cintura. Sim, esse vestido e tudo mais farão nossa história romântica inesquecível, superando traição e poder. É um momento de intensidade crescente, olhares trocados que revelam almas compatíveis, em ritmo de novela que prende com curiosidade pelo que o casamento trará. Se dissolve em magia, com amor e ambição virando parceria harmoniosa. A luz filtrada pelas vitrais dança neles, simbolizando um final feliz emergente. A vulnerabilidade os une, misturando raiva contra o passado com esperança. E nesse ensaio sutil, os preparativos encantam mais, abrindo o looping para a cerimônia que transformará as ruas. No dia anterior ao grande evento, Maria Eduarda finaliza o vestido em um provador, o tecido fluindo como sonho realizado, e pensa nos negócios familiares dele que testarão sua força, mas sussurra: nossa superação virá dessa união, cheia de liberdade e decisões difíceis vencidas. João Pedro envia flores com bilhete: você é o centro da minha ambição verdadeira, ansioso pelo seu brilho. É um ápice romântico à beira do clímax, confidências em mensagens que tecem tapeçaria de história romântica, misturando doçura com tensão emocional que aquece a alma. O amor proibido agora é celebrado, prometendo resolvido em paixão eterna. A capital dorme agitada de expectativa, ruas já decoradas com pétalas. A curiosidade pulsa forte, deixando o ar perfumado de mistério. Assim, a magia dos preparativos culmina, apontando para uma chegada que deixará todos extasiados. No dia da cerimônia, as ruas de Chapinero em Bogotá se transformam em um mar de pétalas coloridas e aplausos entusiasmados. O ar vibrando com expectativa que culmina em superação para João Pedro e Maria Eduarda, cujo amor proibido agora floresce abertamente contra segredos de traição e poder. Ela, radiante no vestido de seda bordado que equilibra simplicidade e elegância, sobe na carruagem de vidro puxada por cavalos brancos, o coração batendo forte de emoção misturada a uma vulnerabilidade doce, enquanto a multidão acena com flores frescas. O veículo avança devagar, pétalas caindo como chuva suave, e ela olha pela janela, murmurando: isso é nossa liberdade conquistada, longe da manipulação que nos testou. João Pedro a espera na entrada da igreja, o peito acelerado de admiração, vendo como sua profissão de professora a torna ainda mais acessível e luminosa em meio à grandiosidade. É um momento romântico intenso, tecendo história romântica com sonhos de final feliz. Assim, a carruagem para, deixando tensão emocional crescer para o que se segue. Maria Eduarda desce da carruagem com graça, o vestido fluindo como um sonho realizado, e sente o peso dos olhares da multidão, misturando choque com doçura ao ver João Pedro estendendo a mão, seus olhos cheios de amor e ambição compartilhada. Você está deslumbrante, minha luz simples em um mundo de poder, diz ele baixinho, enquanto aplausos ecoam pelas ruas decoradas, simbolizando superação sobre decisões difíceis nos negócios familiares. Ela sorri, respondendo: e você me faz sentir radiante, como nas aulas onde ensino liberdade verdadeira. É uma virada emocional, onde a chegada triunfal pulsa com confidências sussurradas, em ritmo de novela que prende com curiosidade pela cerimônia à frente. Se dissolve em paixão, com pétalas grudando no vestido como marcas de um amor proibido vitorioso. A vulnerabilidade transborda, alimentando uma conexão que aquece todos ao redor. E nesse passo conjunto, a multidão silencia em reverência, abrindo o looping para votos que selarão tudo. Enquanto a carruagem se afasta, João Pedro guia Maria Eduarda pela Alameda de Flores,
o sol filtrando através das árvores como bênção para sua história romântica. Ela confessando. Essa chegada me enche de alegria genuína, igual às minhas aulas transformadoras, superando traições que nos separaram. Ele assente, apertando sua mão. Sua acessibilidade como professora ilumina esse dia, equilibrando minha ambição com pureza simples. É um instante carregado de emoção, risadas nervosas misturando-se a aplausos que ecoam como ondas, misturando raiva sutil contra o passado com esperança teimosa por liberdade. O amor e a ambição florescem na multidão extasiada, prometendo um final feliz em meio a segredos revelados. A igreja surge à frente, vitrais brilhando como promessas. A tensão emocional sobe devagar, criando de união perfeita. Assim, os passos aceleram, deixando curiosidade pelo altar que os espera. A multidão se aglomera mais perto, pétalas voando ao vento leve. E Maria Eduarda para um segundo, olhando João Pedro. Sinto o coração transbordar, como se cada lição que dei preparasse para esse momento de superação. Ele replica voz trêmula. E você, com sua dedicação acessível, torna tudo real, longe da manipulação de poder que conheci. É uma cena romântica de diálogos intensos, onde a chegada triunfal revela almas compatíveis em um ritmo que mistura choque com doçura avassaladora. A história romântica pulsa forte, tecendo sonhos de liberdade em cada aplauso. Cavalos relincham ao fundo, simbolizando o movimento para o inevitável. A vulnerabilidade os une, alimentando paixão crescente. E nesse avançar, a igreja se abre, apontando para bênçãos espirituais que virão. João Pedro e Maria Eduarda cruzam o portão da igreja, o mar de pétalas atrás deles como tapete de final feliz, ela dizendo: essa grandiosidade não apaga minha simplicidade. É o que nos equilibra em decisões difíceis. Ele sorri, beijando sua mão. Exato. Sua luz de professora brilha mais que qualquer luxo, enchendo meu peito de amor verdadeiro. É um momento de intensidade crescente, confidências fluindo entre aplausos, misturando curiosidade com uma doçura que dissipa. O amor proibido agora é celebrado publicamente, prometendo superação em uma história romântica envolvente. A multidão murmura elogios, o ar perfumado de jasmins. A tensão emocional prende como um vício, deixando o ar elétrico. Assim, eles entram juntos, deixando ecos de triunfo para os votos eternos à frente. Enquanto sobem os degraus da igreja, Maria Eduarda sente o vestido roçar as pétalas grudadas, simbolizando a alegria genuína de sua profissão misturada à ambição dele. Isso é nossa vitória sobre segredos e traição, um caminho de liberdade. João Pedro assente. E sua acessibilidade me inspira, tornando esse dia inesquecível em meio ao poder familiar. É uma virada romântica, olhares trocados que revelam vulnerabilidade profunda, em ritmo de novela que aquece o coração com esperança. A história romântica ganha clímax, tecendo resolvido em paixão. Portas se abrem, luz interna convidando. A curiosidade pulsa, misturando raiva passada com doçura presente. E nesse limiar, a chegada culmina, pronto para a bênção sob o altar. No interior sombreado da igreja, com a multidão se acomodando atrás, João Pedro e Maria Eduarda param na nave, ela sussurrando. Sinto a radiante energia das minhas aulas aqui, equilibrando tudo com simplicidade. Ele responde. Você é o centro, minha superação em um mundo de manipulação, cheia de sonhos realizados. É um ápice emocional, confidências finais antes do altar tecendo tapeçaria de amor e ambição, misturando choque com uma doçura que promete final feliz eterno. Pulsa com tensão, levando a liberdade conquistada. Órgão toca suave, como trilha de história romântica. A vulnerabilidade transborda em lágrimas felizes. Assim, o looping se abre para votos que jurarão lealdade inabalável. No altar da Igreja Central de Bogotá, sob a bênção suave de um padre sereno, João Pedro e Maria Eduarda se posicionam frente a frente, o ar carregado de emoção que atinge o pico de superação, misturando segredos de traição e poder com a pureza de um amor proibido agora eterno. A luz dos vitrais dança sobre eles, iluminando o vestido dela como símbolo de liberdade conquistada. E ele, com voz trêmula mas firme, inicia os votos. Maria Eduarda, juro lealdade e paixão inabalável, apoiando sua vocação nobre como professora que inspira com simplicidade, em uma vida de sonhos compartilhados longe da manipulação familiar. Ela sorri, lágrimas brilhando, respondendo com voz suave. João Pedro, prometo inspirar com minha dedicação ao ensino acessível,
enfrentando decisões difíceis juntos, trazendo final feliz à nossa história romântica cheia de ambição pura. É um momento romântico intenso, onde as palavras tecem uma tapeçaria de vulnerabilidade e doçura, em ritmo de novela que prende o fôlego da multidão extasiada. O padre assente, abençoando a união, enquanto o amor e a ambição se entrelaçam para sempre. Assim, os votos fluem, deixando tensão emocional crescer para a harmonia que se segue. Maria Eduarda segura as mãos dele, os anéis trocados brilhando como faróis de superação, e continua. Seu apoio me dá asas para continuar moldando mentes jovens, superando as traições que nos testaram, em uma liberdade que sonhamos. João Pedro assente, olhos fixos nos dela. E eu juro proteger nosso amor, equilibrando o poder dos negócios familiares com sua pureza transformadora, prometendo paixão que dure além dos segredos. É uma virada emocional, diálogos sussurrados ecoando na nave cheia de aplausos contidos, misturando choque com uma doçura que aquece o peito de todos os presentes. A história romântica pulsa forte, prometendo um final feliz em meio resolvido pela lealdade. O padre ergue as mãos, selando os votos com palavras sagradas, simbolizando decisões difíceis vencidas. A vulnerabilidade transborda em abraços iniciais, alimentando paixão crescente. E nesse juramento, a multidão suspira, abrindo caminhos para décadas de harmonia. Enquanto o órgão toca uma melodia suave, João Pedro beija a testa dela murmurando: "Esses votos são nossa vitória sobre a manipulação, uma paixão que inspira generosidade em cada dia." Maria Eduarda replica, voz embargada: "Sim, continuarei inspirando com simplicidade, apoiada por você em sonhos de liberdade e amor eterno." É um instante carregado de intensidade. Confidências finais antes do beijo, em ritmo de novela que mistura raiva sutil contra o passado com esperança teimosa por superação. O amor proibido vira laço indissolúvel, tecendo uma história romântica onde a ambição se transforma em parceria harmoniosa. A multidão aplaude baixinho, o ar perfumado de incenso e flores. A tensão emocional dissolve em doçura reconfortante, criando conexão profunda. Assim, os votos eternos selam, deixando curiosidade pela felicidade infinita que virá. A multidão extasiada se levanta em aplausos quando o padre declara: "Vocês são um em lealdade e paixão." E João Pedro e Maria Eduarda se beijam pela primeira vez como marido e mulher, o toque misturando vulnerabilidade com uma paixão que promete final feliz em meio a segredos superados. Ela sussurra contra seus lábios: "Sua força me permite sonhar maior", ensinando com o coração aberto apesar das decisões difíceis. Ele responde: "E sua luz simples ilumina meu mundo de poder, jurando apoio inabalável à sua vocação nobre." É uma cena romântica de clímax, olhares trocados que revelam almas entrelaçadas, alimentando de amor e ambição equilibrados. Pétalas caem do teto como bênção, simbolizando liberdade conquistada. A multidão vibra, o peito de todos apertado de emoção. E nesse beijo, a história romântica atinge o ápice, apontando para anos de devoção mútua. João Pedro e Maria Eduarda viram para os convidados, mãos unidas, ela dizendo baixinho: "Esses votos nos libertam, inspirando generosidade como nas minhas aulas transformadoras." Ele assente, sorrindo. Exato, nossa paixão inabalável supera traições passadas, prometendo um futuro de sonhos e superação. É um momento de transição emocional, risadas suaves misturando-se a aplausos crescentes, em um ritmo que aquece o coração com doçura e curiosidade pelo banquete à frente. A história romântica floresce eterna, tecendo resolvido em lealdade. O padre sorri, abençoando novamente, enquanto luzes dançam nos vitrais. A vulnerabilidade se transforma em força compartilhada. Assim, os votos deixam ecos de paixão, pronto para uma vida de harmonia e bailes ternos. Enquanto descem do altar, Maria Eduarda sente o anel pulsar como promessa de liberdade. "Jurei inspirar com simplicidade, e você me dá o apoio para enfrentar qualquer poder." João Pedro aperta sua mão. "E eu juro paixão eterna, honrando sua dedicação ao ensino em cada decisão difícil que vier." É uma virada romântica final no altar. Confidências fluindo como rios de história romântica, misturando choque residual com doçura avassaladora. O amor e a ambição pulsam em uníssono, prometendo superação em um final feliz duradouro. A multidão os cerca com flores, o ar cheio de murmúrios felizes. A tensão emocional se dissolve em alegria. E nesse descer, o looping se abre para décadas onde eles inspirarão o mundo com generosidade.
No final da cerimônia, com a multidão aplaudindo alto, João Pedro e Maria Eduarda saem pela nave, ela sussurrando: "Nossos votos são o coração de nossa superação, um amor que brilha além de segredos." Ele replica: "Sim, lealdade e paixão nos guiarão, apoiando sua luz simples em uma vida de sonhos realizados." É um ápice de emoção compartilhada, olhares cúmplices que tecem tapeçaria vitorioso, em ritmo de novela que deixa o coração aquecido. A história romântica se eterniza, cheia de liberdade e ambição harmoniosa. Portas se abrem para o exterior, sol convidando. A vulnerabilidade vira celebração. Assim, os votos eternos ecoam, apontando para uma felicidade infinita que os aguarda. Anos se transformam em décadas em Bogotá, com João Pedro e Maria Eduarda como o casal inspirador da alta sociedade e das comunidades simples, sua história romântica florescendo em generosidade que contrasta os segredos de traição e poder dos negócios familiares, agora redimidos em superação coletiva. Eles organizam bailes ternos na mansão de Chapinero, onde risadas ecoam como ecos de um amor proibido vitorioso, e ela, ainda professora ativa, integra sua profissão em iniciativas reais de educação simples para todos, ensinando crianças de bairros humildes com o apoio dele. O jardim da casa, outrora solitário, vira um oásis de amor eterno. Flores plantadas juntos, simbolizando liberdade conquistada através de decisões difíceis abraçadas. Maria Eduarda, com o cabelo agora entremeado de fios prateados, sussurra em um baile. Nosso amor e ambição criaram isso tudo, longe da manipulação que nos testou. João Pedro agira na dança. E sua dedicação ao ensino nos mantém jovens, prometendo um final feliz eterno. É um momento resolvido, misturando vulnerabilidade com doçura que aquece o peito de convidados extasiados. Assim, a harmonia pulsa, deixando tensão emocional suave para mais anos de devoção. Maria Eduarda e João Pedro caminham pelo jardim ao entardecer, mãos unidas como no dia do casamento. Ela contando sobre uma nova iniciativa educacional que leva aulas acessíveis a vilarejos remotos, revelando como a simplicidade de sua vocação trouxe alegria genuína a tantos. Você me apoiou em cada sonho, superando as traições familiares que poderíamos ter herdado, diz ela, e ele responde: Sua luz transformou meu mundo de poder em algo nobre, cheia de liberdade e paixão inabalável. É uma cena romântica de introspecção, diálogos intensos fluindo entre flores que eles plantaram, em ritmo de novela que mistura raiva sutil contra o passado com esperança teimosa por um futuro radiante. A história romântica se aprofunda em décadas, tecendo superação onde amor e ambição viram legado. Pássaros cantam ao fundo, como trilha de final feliz duradouro. A vulnerabilidade transborda em abraços, alimentando conexão eterna. E nesse passeio, a devoção mútua brilha, abrindo loops para mais bailes e iniciativas que inspiram. Em um baile anual na mansão, João Pedro ergue uma taça para os convidados, celebrando Maria Eduarda. Ela nos ensina todos os dias com sua humildade, equilibrando nossos negócios familiares com educação que liberta almas. Ela cora, respondendo no microfone: E seu apoio me permite sonhar grande, provando que decisões difíceis levam a um final feliz em meio a segredos superados. É um instante carregado de emoção coletiva, risadas e aplausos, ecoando como ondas de generosidade, misturando choque com doçura em uma história romântica que pulsa forte. Se dissolve em harmonia, com o jardim de amor eterno testemunhando anos de bailes ternos cheios de paixão. A multidão dança, o ar perfumado de jasmins e vinho. A tensão emocional aquece como vinho envelhecido, criando curiosidade pelo legado que deixam. Assim, a felicidade infinita floresce, apontando para uma vida de alegria sem fim. Enquanto as décadas avançam, Maria Eduarda e João Pedro visitam escolas que fundaram juntos. Ela lendo histórias para crianças com o mesmo frescor de outrora, e ele orgulhoso. Sua profissão nos une em superação, transformando a ambição em algo que beneficia todos, longe da traição que conhecemos. Ela sorri, tocando sua mão envelhecida. E nosso amor proibido virou exemplo, cheio de liberdade e devoção mútua que inspira sonhos reais. É uma virada romântica reflexiva, confidências em salas cheias de risadas infantis, em ritmo de novela que prende com doçura reconfortante e vulnerabilidade compartilhada. A história romântica eterniza-se, prometendo um final feliz de poder redimido. O sol filtra pelas janelas da escola, simbolizando luz duradoura. A curiosidade pelo amanhã pulsa suave, misturando memórias com esperança.
E nesse ensinar, a harmonia aprofunda, deixando ecos de generosidade para o mundo. No Jardim ao Luar, após um dia de iniciativas educacionais, João Pedro e Maria Eduarda sentam em um banco antigo, ela traçando padrões nas flores. Esses anos provam que nossa paixão inabalável vence qualquer manipulação, trazendo alegria genuína a cada estação. Ele assente, beijando sua mão. Sim, você é minha liberdade, integrando sua simplicidade ao nosso legado de amor e ambição equilibrados. É um momento de intensidade serena, diálogos sussurrados que tecem tapeçaria de superação, misturando raiva passada com doçura avassaladora em uma história romântica envolvente. Se fecha em harmonia, com bailes ternos e jardins como símbolos de final feliz. Estrelas piscam acima, como testemunhas de devoção mútua. A vulnerabilidade vira força, alimentando emoção eterna. Assim, a felicidade pulsa, pronto para décadas mais de inspiração. Maria Eduarda e João Pedro, em uma viagem a Guatavita para reviver memórias, param no lago onde se declararam, ela dizendo: "Aqui começou nossa superação, e veja o que construímos, uma vida de sonhos realizados, longe de segredos que nos prenderam." Ele replica abraçando-a. Sua dedicação ao ensino simples nos guiou, prometendo liberdade e paixão que duram para sempre. É uma cena romântica de clímax reflexivo, olhares trocados que revelam almas ainda jovens, em ritmo de novela que aquece o coração com curiosidade pelo legado contínuo. A história romântica floresce infinita, tecendo resolvido em generosidade e amor eterno. A água reflete o casal, como espelho de final feliz. A tensão emocional dissolve em paz. E nesse retornar, a devoção mútua ilumina, deixando um looping de alegria sem fim. Nas noites tranquilas da mansão, João Pedro e Maria Eduarda dançam devagar no jardim, ela murmurando: "Nosso amor proibido virou lenda, cheio de decisões difíceis que nos fortaleceram para um final feliz eterno." Ele sorri. E sua luz como professora inspira tudo, em uma vida de harmonia e sonhos compartilhados. É um ápice emocional duradouro, confidências fluindo como melodia suave, misturando doçura com vulnerabilidade que prova superação em meio à ambição redimida. A história romântica se eterniza, cheia de bailes ternos e iniciativas que tocam corações. A lua banha as flores, simbolizando devoção mútua. A curiosidade pelo amanhã sussurra promessas. Assim, a felicidade infinita ecoa, vivendo felizes para sempre em humildade diária e paixão inesquecível.